Você já sentiu um medo tão grande que parecia segurar seu peito? Já quis chorar, mas a coragem não veio? E se eu te dissesse que há uma força possível de acessar agora? Uma proteção antiga que toca o coração de quem busca com fé? Fique comigo por alguns minutos. Respire fundo. Há algo que quero dizer e que pode transformar este dia. Sinta estas palavras como um abraço. Talvez você chegou aqui cansado, ferido, com perguntas que não saem da cabeça. Talvez haja uma decisão difícil, um caminho incerto ou uma ameaça que parece maior do que você. Eu sei como isso pesa. Você não está sozinho. E se eu te contasse que existe uma oração, uma invocação a São Jorge, que muitos usam quando precisam de força, coragem e proteção, não é mágica vazia. É um gesto de fé que organiza a nossa alma e nos coloca em pé novamente. Imagine por um instante um cavaleiro forte erguendo sua lança contra o medo. Essa imagem não é apenas história, é símbolo. Representa a luta que vive dentro de cada um de nós. Quando o desânimo empurra você para trás, a lembrança desse cavaleiro acende algo, um sopro de coragem. Você consegue sentir? Pergunto porque quero que você perceba. A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Talvez você se pergunte, mas por que pedir a São Jorge? E por que pedir agora? Boa pergunta. Pedir é um ato de humildade, é reconhecer que precisamos de auxílio além do nosso esforço. E por que agora? Porque cada dia carrega suas próprias batalhas. Hoje pode ser o dia em que você encontra uma virada. Hoje pode ser o dia em que a proteção se manifesta de uma forma que você nem imaginava. Deixe eu te guiar por uma história curta, uma pequena memória que muitos carregam. Uma pessoa, sem nome, acordou com o coração apertado. Havia uma entrevista, uma cirurgia, uma conversa inevitável. O medo bateu à porta. Essa pessoa se lembrou de uma oração simples, falou com sinceridade, pediu coragem. Não aconteceu um espetáculo visível, ninguém ouviu um trovão, mas havia paz. A paz que organiza, que acalma o ruído interno, que faz a mente clarear e o corpo seguir. Às vezes o milagre é interno. A coragem volta aos poucos, como maré que sobe. Agora eu te pergunto, o que você precisa ser hoje para seguir adiante? Força, coragem, proteção. Feche os olhos um segundo e dê nome a isso. Não apresse. Sinta. Se puder, respire 3 vezes. Inspire contando até 4. Segure um instante, expire contando até 4. Permita que a respiração coloque ordem no que está confuso. A oração que te proponho não é longa, nem cheia de palavras rebuscadas, vai direto ao coração. Mas antes de pronunciá-la, quero que entenda o que está pedindo. Não é um pedido egoísta, é um pedido de alinhamento. Você pede coragem para agir com justiça, pede força para carregar o peso quando for necessário, pede proteção para continuar no caminho que Deus traça. E se eu te dissesse que se fizer isso com intenção, algo dentro de você muda? Porque intenção é a chama que alimenta qualquer oração. E se eu te perguntasse, você acredita que pode receber? Não precisa responder em voz alta, só sinta. A fé não é uma certeza absoluta. É uma postura humilde que diz, posso receber auxílio. Quando você abre essa porta, coisas simples começam a acontecer. Decisões se tornam mais claras, passos menores ganham firmeza, noites ficam menos pesadas. Não é preciso grandiosidade. Pequenas mudanças fazem uma revolução. Antes de irmos à oração, eu quero compartilhar algumas imagens para sua mente. Visualize São Jorge montado, a lança firme, cavalo em movimento, o dragão vencido aos pés. Não é símbolo de violência, mas de superação. Pense no dragão como aquilo que te ameaça: medo, dúvida, doença, insegurança. Agora veja-se de pé ao lado desse cavaleiro. Não como quem espera ser salvo, mas como quem recebe coragem para lutar com dignidade. A imagem é um convite para a ação. E a oração,
um reforço para o seu espírito. Talvez você tenha dúvidas. E se nada mudar? E se eu continuar com medo? Normal. A mudança nem sempre vem como um estalo. Muitas vezes, ela vem nas pequenas repetições. Um ato de fé por dia, uma oração sincera e o hábito de se levantar mesmo quando tudo parece difícil. O que eu te proponho hoje é exatamente isso. Um passo que pode ser repetido sempre que necessário. Agora se prepara, porque vou trazer uma oração poderosa. Mas lembre-se, palavras verdadeiras nascem do coração. Se algo não soar natural, use outras palavras. Fale como quem conversa com um amigo. O essencial é a intenção e a entrega. A seguir, uma oração simples, direta, mas carregada de propósito. Se puder, encontre um lugar tranquilo. Coloque a mão no peito e fale com fé. Não precisa gritar. Fale baixinho ou em pensamento. O que vale é o que vai acontecer dentro de você. Ó glorioso São Jorge, cavaleiro de fé e coragem, venho a ti neste dia pedir força. Dá-me a firmeza de teu braço, a clareza de tua mente e a proteção de teu escudo. Quando o medo bater à porta, lembra-me que sou mais forte do que penso. Quando a dúvida tentar me calar, concede-me a voz da certeza. Protege meu caminho, minha família, meus passos. Afasta toda sombra que deseja me deter. Que teu cavalo me leve adiante, que tua lança rasgue as trevas e que eu possa servir ao bem com coração tranquilo. Ampara-me na hora da luta e guia meus pés pela estrada da esperança. Que eu me lembre sempre que não luto sozinho e que tua presença me faz erguer a cabeça. Hoje eu peço com simplicidade e fé que se cumpra em mim a força necessária para vencer, a coragem para enfrentar e a proteção que guarda. Assim seja. Sinta o efeito dessas palavras. Mesmo repetindo mentalmente, elas organizam o espírito. Talvez uma lágrima venha, deixa. É sinal de que algo vivo está sendo tocado. Não tenha pressa para voltar ao cotidiano. Permaneça um instante na calma que surge depois da oração. Ouça seu corpo, observe sua respiração. Se puder, agradeça. Agradecer cria espaço para receber mais. E se eu te dissesse que podemos ir além? Que além desta oração, há atitudes práticas que reforçam a proteção? Não é contraditório. A fé pede ação. Então pense em uma atitude simples hoje. Talvez falar com alguém, procurar ajuda, cuidar da sua saúde, tomar uma decisão que vem adiando. A oração abre o coração. A ação abre o caminho. Antes de seguirmos, te deixo uma pergunta que vai ficar ecoando. Qual pequena atitude você pode ter agora que confirma essa oração? Anote mentalmente. Pode ser algo simples, como arrumar um item, enviar uma mensagem, marcar uma consulta ou dizer sim quando a coragem bater. Essas pequenas confirmações transformam fé em movimento. Nos próximos instantes, vou conduzir uma pequena prática para reforçar a coragem. Feche os olhos, mantenha a postura ereta, sinta os pés no chão. Visualize novamente São Jorge ao seu lado, sentindo a presença de proteção. Respire e permita que essa imagem fique firme no coração. Agora, imagine uma luz cálida descendo do alto, envolvendo você como um manto. Essa luz é proteção. Ela não elimina os desafios, mas dá condição para enfrentá-los. À medida que a luz te envolve, repita em silêncio: sou forte, sou protegido, sou guiado. Desse tempo para sentir cada palavra. Sinta a força subir do pé até o peito, enchendo-te de coragem. Mantendo essa sensação, respire mais 3 vezes e abra os olhos devagar quando estiver pronto. E se eu te contasse um segredo? A oração não precisa ser perfeita. A autenticidade vale mais do que a forma. Deus, São Jorge ou a força em que você acredita percebem a sinceridade do coração. Então, quando sentir que palavras prontas não bastam, fale com o seu jeito, conte o seu medo, peça com sinceridade. A voz quebrada, muitas vezes, é a mais poderosa.
Se você quiser, repita esta oração todos os dias ao acordar ou antes de dormir. Permaneça atento aos sinais de mudança. Uma porta que se abre, uma palavra amiga, uma coragem que surge. A vida responderá em pequenos gestos, e cada pequeno gesto será um passo de vitória. Se você desejar, repita esta oração diariamente ao acordar e antes de dormir. Fique atento aos pequenos sinais. Uma porta que se abre, uma palavra amiga, uma coragem inesperada. Atenção ao seu coração. Quando ele se acalma, a proteção está presente. Dê um passo hoje, por menor que seja, e observe a transformação. Você merece paz, proteção e fé já. Confie, a luz está vindo. Sinta como se ainda estivéssemos andando lado a lado. Você já percebeu que, depois de pedir, o mundo às vezes pede um sinal nosso? E se eu te dissesse que esse sinal é um ato simples, uma escolha pequena que confirma a oração? Não precisa ser grandioso, pode ser apenas um passo discreto, mas firme. Talvez seja atender uma ligação, talvez seja dizer não para algo que te corrói. Já pensou nisso? Continuando. Há uma prática que fortalece a alma quando a coragem vacila. Chama-se lembrança ativa. Consiste em lembrar várias vezes ao dia da imagem que invocamos, São Jorge ao seu lado. Sempre que o medo surgir, pare por um instante e traga essa imagem. Pergunte-se, o que faria esse cavaleiro agora? A resposta pode ser surpreendente. Muitas vezes nos lembra de agir com dignidade, paciência e firmeza. Você já sentiu que às vezes a esperança parece distante? E se eu te dissesse que a esperança se reconstrói com pequenas repetições? Repetir a oração, recordar a imagem, agir com um pequeno passo. Tudo isso vai costurando confiança no seu peito. Não é algo instantâneo, é como regar uma planta. Se você rega um pouco, todos os dias, ela cresce. Não subestime a força do hábito de fé. Agora, pensa comigo. O que te impede de ter coragem? Medo do julgamento? Medo do fracasso? Medo de perder o controle? Perguntas como essas abrem um diálogo interno necessário. Permita-se ser honesto. Dizer, tenho medo, já é um ato de coragem. E se eu te dissesse que chamar por proteção não te torna fraco, e sim sábio? Proteção é prudência, é reconhecer que a vida exige cuidado e que não precisamos carregar tudo sozinhos. Há também um aspecto comunitário nessa busca. Pedir por proteção e coragem não é apenas para si. Quando pedimos por nós, estamos muitas vezes pedindo por aqueles que amamos. E se você pensasse em alguém agora, alguém que precisa de força, faça essa pessoa presente na sua oração. Isso amplia a energia e multiplica a compaixão. Já reparou como, ao pensar no outro, nosso próprio coração se fortalece? A fé, minha amiga, meu amigo, tem essa qualidade. Ela alimenta o olhar. Quando acreditamos que algo maior nos acompanha, os sinais mudam de significado. Uma palavra amiga deixa de ser coincidência, vira sustento. Uma porta que se fecha vira redirecionamento. E uma noite difícil vira preparação. Você está pronto para olhar o mundo por esse ângulo? E se eu te pedisse para assumir um compromisso simples esta semana? Escolha um dia, talvez amanhã, e dedique 5 minutos para repetir a oração com intenção. Não precisa ser sempre a mesma rotina. O que importa é a sinceridade. Anote depois como se sentiu. Quais pensamentos surgiram? Qual sensação no corpo? Esse exercício transforma a oração em experiência. Talvez você esteja pensando, mas e se eu esquecer no dia a dia? É normal. Por isso criamos lembretes sutis. Uma pulseira, uma imagem, uma palavra que você coloca na carteira. Coisas pequenas que, ao olhar, lembram. É hora de pedir força outra vez. E se eu te propusesse uma técnica rápida para lembrar quando estiver atolado? Feche os olhos por 3 segundos e sinta a planta dos pés tocando o chão. Esse gesto rápido já traz corpo e mente para o presente.
Agora quero que imagines algo. Você, daqui a um mês, tendo repetido pequenos atos de fé. Como você se imagina? Mais calmo? Com decisões mais claras? Visualize-se nessa versão futura. O que mudou? Quem está ao seu redor? Quais portas se abriram? Deixe essa imagem como promessa. Promessa não é garantia automática, mas é uma direção que você escolhe trilhar. A seguir, trago algumas frases que você pode repetir sempre que precisar. Elas são como âncoras, use-as como quiser, em voz alta, sussurrando ou em pensamento. Força para agir, coragem para enfrentar, proteção no meu caminho. Simples, direto, como quem afirma uma verdade. Essa é a sua chance de reescrever o dia. E se eu te perguntasse, quais são as pequenas rendições que você pode oferecer agora? Rendir-se não é desistir, é confiar. Pode ser render-se ao tempo, render-se ao processo, render-se a uma ajuda. Quando aceitamos ajuda, não perdemos poder, multiplicamos forças. Já recebeu ajuda hoje? Se não, pense em quem pode te apoiar e peça. Pedir por socorro também é coragem. Há ainda uma coisa que muitos esquecem: gratidão. Depois de pedir proteção e força, agradeça pelas pequenas vitórias. Agradecer não é apenas etiqueta, é reconhecimento que abre caminhos. Quando agradecemos, colocamos em foco o que funcionou, e a mente tende a procurar mais motivos para agradecer. Pode parecer simples, mas a gratidão transforma. Lembra daquela pergunta que ficou no ar no começo? E se eu te dissesse que existe uma força possível de acessar agora? Você já começou a provar que sim, porque leu até aqui. O próximo passo é viver. A oração que recitamos é semente. Agora regue-a com ação e presença. E se eu te dissesse que, ao finalizar este vídeo, uma atitude pequena pode simbolizar essa escolha? Pode ser fechar os olhos e respirar, escrever uma palavra, fazer uma promessa breve. Escolha um gesto e realize. Antes de terminar esta parte, deixo outra pergunta. Se a proteção existe, como você a reconhece? Talvez ao começar a ter menos medo. Talvez ao perceber uma fala que te conforta. Talvez no sono mais tranquilo. Preste atenção aos sinais. Eles são sutis, muitas vezes. Anote-os se quiser. Eles serão lembretes de que algo mudou. Ao chegarmos à última parte, que virá depois do seu ok, vamos aprofundar. Vou guiar uma oração final mais longa, com imagens e comandos para a respiração. E também deixarei palavras para você guardar e repetir diariamente. Vai ser um fechamento poderoso, mantendo a fluidez que começamos. Está pronto para seguir? Se a resposta for sim, respire fundo, sinta o coração e prepare-se. A conclusão virá para consolidar fé, coragem e proteção. Agora, antes de encerrar esta parte, imagine que você segura uma pequena pedra nas mãos, símbolo de firmeza. Cada vez que se sentir fraco, segure-a. Feche os olhos e repita uma das frases âncora. A pedra é só um exemplo. Pode ser qualquer objeto que você goste. O importante é ter um gesto que conecte intenção e corpo. Também quero te lembrar de uma verdade simples. A coragem que você busca já mora em você. A oração não cria algo novo do nada. Ela desperta o que já existe, ajuda a alinhar a mente ao propósito. Por isso, ao pedir proteção, lembra de agradecer pela força que já alcançou até aqui. Isso dá significado à jornada. E se eu te dissesse que, quando você ajuda outra pessoa a ter coragem, a sua própria coragem se fortalece? Ensinar, apoiar, ouvir, são atos que reforçam nossa fé. Então, hoje, se puder, ofereça uma palavra de encorajamento a alguém. Pode ser uma mensagem curta. Estou contigo. Não subestime o poder disso. Por fim, mantenha essa faísca acesa. Escolha uma frase que te represente e repita-a por 7 dias. Ao final desses dias, observe as diferenças. Anote se algo mudou. Se nada mudar, continue. A persistência é a companheira da fé.
Respire comigo mais uma vez. Inspire, contando até 4. Segure um instante e expire, contando até 4. Sinta como o corpo responde. Em cada respiração, imagine-se mais firme e sereno. Lembre-se, coragem é treino diário. Se hoje você deu o primeiro passo, celebre nesse silêncio. Se ainda se sente perdido, repita a oração. E em seguida, faça um gesto concreto que aponte para a mudança. Pode ser uma ligação, uma mensagem, um bilhete para si mesmo. Escolha seu gesto agora. Realize-o com intenção. Volte aqui em seguida. Na terceira parte, eu vou selar essa jornada, guiando você por uma oração profunda e uma visualização final que consolidará força, coragem e proteção para os dias que virão agora já. Sinta como se estivéssemos juntos, caminhando lado a lado, com o coração mais leve e a respiração mais firme. Agora chegou a hora de selar tudo o que vimos até aqui. Antes de prosseguir, respire fundo comigo. Inspire contando até 4. Segure por um instante e expire contando até 4. Mais uma vez. Permita que a calma se instale enquanto eu te guio. Você já percebeu que as palavras ganham força quando são ditas com intenção? Por isso, agora vamos a uma oração mais longa, que funciona como um fio que liga sua vontade ao cuidado divino. Não decorre de fórmulas prontas, mas de uma entrega sincera. Fale com o seu jeito, com a sua voz, em pensamento, em sussurro ou em voz alta. O essencial é que cada palavra toque o seu peito. Ó São Jorge, valente defensor, venho a ti com humildade e coragem. Peço que tua presença me envolva como um escudo invisível. Dá-me força para enfrentar o que preciso enfrentar, sem perder a ternura do coração. Dá-me coragem para falar quando é necessário, para calar quando é prudente, para agir quando a hora pede movimento. Protege-me das encruzilhadas perigosas, afasta as intenções que não me servem e guia meus passos na direção do bem. Ampara minha família, meus amigos, meu trabalho e meus projetos. Guia-me com determinação e clareza e ajuda-me a escolher sempre o caminho que honra o bem. Enquanto pronuncia estas palavras, imagine novamente o cavalo em movimento, a lança apontando para o que nos quer derrubar. Sinta a firmeza do cavaleiro que não se deixa abater. Sinta essa firmeza entrar em você, movendo-se do pé até o peito. Se surgir uma imagem, aceite-a. Se vier uma lembrança, acolha-a sem julgamento. A oração é também espaço de cura, onde o coração organiza o que está solto. Agora, vamos fazer uma visualização guiada que fortalece a proteção. Feche os olhos por um instante. Visualize uma estrada à sua frente. Pode ser uma estrada conhecida ou uma que sua imaginação crie. Ao lado dela, São Jorge caminha. Você começa a andar. A cada passo, uma luz quente e dourada envolve seus pés, subindo pelas pernas, alcançando o peito. Sinta como essa luz é protetora e, ao mesmo tempo, energizante. Ela não te torna insensível, ela te torna presente. Avance 3 passos. Em cada passo, repita mentalmente uma palavra curta que te ancore: força, coragem, proteção. Enquanto segue, pense em uma situação concreta que hoje te aflige, algo que você gostaria de transformar. Visualize-se enfrentando essa situação com a serenidade que agora te envolve. Veja-se falando com franqueza, agindo com firmeza ou recuando quando necessário, sempre guiado pela clareza. Observe as reações ao seu redor. Imagine que, após sua atitude, as coisas começam a se reorganizar de modo mais justo e tranquilo. Não é promessa de perfeição. É promessa de alinhamento com o que é melhor para você. Ao final desse percurso imaginário, você chega a um pequeno altar de pedras. Sobre ele, uma chama bruxuleia, símbolo da sua fé. Aproxime-se e coloque sobre o altar aquilo que mais pesa em seu coração. Pode ser um nome, uma palavra, uma emoção.
Ao depositar, diga em voz baixa: entrega feita, confio. Sinta o alívio de soltar algo que vinha te prendendo. Agora abra os olhos devagar. Traga essa sensação de luz e de firmeza para o presente. Se possível, escreva em um papel a palavra que você depositou no altar. Guardar por escrito ajuda a materializar a tua entrega. Se não puder, mantenha a lembrança no peito. A prática pode ser repetida sempre que necessário. Antes de encerrar, quero que você escute algo importante. A proteção que pedimos não anula a responsabilidade. Ela nos dá condição para agir melhor. A coragem que desejamos não nos isenta de planejamento, cuidado ou prudência. A fé e a ação caminham juntas. Por isso, ao pedir força, combine com um gesto concreto. O que você escolher hoje deve ser tangível. Uma ligação que você precisa fazer, um documento que precisa ser assinado, uma consulta que deve ser marcada, uma conversa que precisa acontecer. Transforme a oração em movimento com um ato simples e decisivo. Se eu te dissesse que a sua mudança já começou apenas por ter dedicado este tempo para si, você acreditaria? Não é pouca coisa. Tempo dedicado à alma é investimento que frutifica. Algumas transformações aparecem rápido, outras levam tempo. Seja paciente consigo. Observe pequenas sinalizações. Um sono mais tranquilo, uma palavra amiga, uma decisão que surge com menos peso. Esses sinais são confirmação de que a proteção atua de maneiras sutis. Antes de finalizarmos, repita comigo 3 frases de poder. Sinta cada uma como verdade dentro do seu corpo. Sou forte. Tenho coragem. Estou protegido. Repita em voz alta ou mentalmente, com intenção. Deixe que cada frase ressoe algumas vezes, até que sua respiração acompanhe o ritmo dessas palavras. Agora, faço a você 2 propostas simples. A primeira: mantenha por 7 dias a prática de repetir a oração curta ao acordar. A segunda: escolha um gesto concreto, uma ação que confirme sua intenção a cada semana. Esses 2 hábitos criam um campo de força ao redor da sua vida. Não precisa ser complexo. Consistência supera a intensidade. Se surgir dúvida pelo caminho, volte para este vídeo, para esta voz que te acompanhou. Use este roteiro como ferramenta. Repita as orações, refaça a visualização, ajuste o gesto prático. O importante é manter a frequência. Fé cultivada diariamente é como semente que germina. Antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta para levar em seu coração. Se daqui a 1 ano você olhar para trás, o que gostaria de ver? Que tenha sido um ano de passos firmes? Que tenha sido um ano de escolhas alinhadas? Pense nisso agora e permita que essa visão te oriente. Uma visão clara dá direção à coragem. Para finalizar, uma oração de agradecimento. Agradeça por tudo o que foi revelado neste tempo. Agradeça por qualquer sinal de proteção que já apareceu, por qualquer coragem que emergiu, por qualquer gesto que você executou. A gratidão é como selo que protege e amplia bênçãos. Diga em voz baixa ou em pensamento: obrigado, assim seja. Agora, respire mais uma vez profundamente. Inspire até 4. Segure por um momento e expire contando até 4. Sinta o corpo ancorado. Sinta a presença junto a você, como um amigo fiel. Ao se levantar, carregue consigo a certeza de que não está sozinho e de que a coragem pode ser convocada sempre que necessário. Se desejar, compartilhe esta oração com alguém que você ama. A fé multiplicada fortalece quem recebe e quem oferece. E quando ajudar outro a ter coragem, lembre-se, você também se fortalece. Lembre-se, cada passo, por menor que pareça, é um ato de coragem. Quando a vida te pedir mais do que podes dar, dê o pouco que tens e confie. Isso será suficiente para começar. Há dias de prova e dias de calmaria.
Ambos moldam seu caráter. Permita-se celebrar cada pequena vitória e perdoar-se nas quedas. Se precisar, volte aqui, repita a oração e refaça a visualização. Acima de tudo, seja gentil consigo. A compaixão por si mesmo é terreno fértil, onde a coragem floresce. Que cada amanhecer traga um horizonte de paz para você. Que a força de São Jorge inspire suas escolhas e que a proteção pedida se mostre nas pequenas oportunidades. Feche os olhos um instante, segure o que te fortalece e diga: sigo em frente. Leve essa frase no bolso do dia. Se surgir dúvida, lembre-se, você não caminha sozinho. Respira, age, a vida se transforma. Volte aqui sempre que precisar reafirmar sua coragem e celebrar os passos dados, mesmo os pequenos. Amém. Paz. Gratidão.